Senhor, também clamamos por portas abertas. Nesse dia em que oramos pela cura divina e também nesse momento pela cura divina e por portas abertas. Aqueles que têm portas fechadas sejam alcançados agora pela Tua graça, Senhor. É a porta de emprego, de trabalho. É a porta, Senhor, que está lacrada, amarrada, fechada. E tudo tem dado errado. No trabalho, nas finanças, nos sonhos. Nós clamamos ao Senhor agora, Senhor, faz dar certo até o que ia dar errado, até o que está dando errado. A falência, são os negócios, são, Senhor, a falta de clientes. O título da mensagem, gente, é Aquilo que Falo Tem Poder. Mateus capítulo 12, verso 33. Onde é que está escrito? O que a Bíblia fala sobre isso? Na verdade, o Senhor Jesus que fala. Olha o Mateus falando, o que Jesus falou. Jesus falou assim, lá no verso, eu vou ler o antes, né? Mas o verso 37, Jesus fala assim, ó, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o que eu falo tem poder. Se vai me justificar ou vai me condenar, eu tenho que tomar mais cuidado com aquilo que falo. E tem poder mais aonde? Nós vamos ver na Bíblia que tem mais poder, tem mais coisas, né? Jesus falou que se tivéssemos fé, diríamos a esse monte, sai daqui para colar, se não duvidar no coração, assim sucederia. Aquilo que falamos, há um dito, há uma máxima, uma frase que muito dita, fé remove montanhas, mas na verdade não é só a fé, é a palavra seguida de fé, é a palavra que tem poder. Jesus diz, se disseres e não duvidardes. Então a pessoa não duvida, mas se ela ficar calada, não fazer nada, não falar, não vai resolver, tem que falar. Então a palavra, aquilo que falamos tem poder. Amém? Então verso 33 que eu pedi para você abrir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Estava falando com os fariseus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavras frívolas, levianas, sem valor, perversas. Tudo vamos dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém, pessoal? As palavras exprimem o que nós pensamos. O conceito que nós temos de alguém, o conceito que nós temos de alguma coisa. Por causa de uma palavra apenas podemos ter e viver resultados indesejáveis. Então, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então a gente tem que encher o nosso coração das coisas espirituais, das coisas boas, do que agrada a Deus. Então sempre vai uma palavra, uma máxima que diz que aquilo que nós somos sempre vai falar mais forte do que aquilo que nós falamos. Por quê? Porque uma hora vai botar para fora. É o que Jesus falou aqui para os fariseus. Raça de víboras, de cobras. Como podeis falar as coisas boas, mas vocês são maus? No coração estão maus. Então uma hora vai botar para fora coisas ruins, né? Mesmo a pessoa ali se mascarando, se esforçando. Por quê? Porque o coração está cheio de coisas ruins. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4. A palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É por causa disso aqui, Jesus diz. Porque procedem, o mal não é, certa vez, condenaram Jesus porque ele estava comendo, não lavou as mãos, ele e os discípulos falaram, mas o mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem lá do coração, adultérios, roubos, a pessoa já nutriu dentro do seu coração, uma palavra arrogante, a pessoa bota uma resposta na ponta da língua, a pessoa já vem com aquela ira, já vem de dentro para fora. Então ela bota para fora aquilo que está interior, no seu interior. Por isso nós precisamos aprender e, em primeiro lugar, pedir, Senhor, limpa o meu coração, me dá um novo coração, me transforma. Por isso, a palavra de Deus nos diz que se está alguém em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, volta e meia, o velho homem, a velha mulher que já foi sepultada através do batismo, quer botar a mão para fora, quer ressuscitar. Diga com o pastor, está repreendido em nome de Jesus. Quer voltar, entendeu? O velho João, a velha Maria. Mas nós agora, como oramos, aceitamos não uma igreja, um pastor, uma religião, aceitamos ao Senhor Jesus. Seguimos e servimos a Ele. Então, passou pelo batismo nas águas, ficou para trás o passado. Agora tem que olhar para frente. Temos que seguir em frente, mas temos que fazer valer aquilo que nós oramos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, fazer valer dia após dia após dia da nossa vida. Acordou? Glória a Deus, eu sou uma nova criatura e seguir em frente. Porque as tentações vão querer vir, as lembranças, as coisas do dia a dia, para querer fazermos nós voltarmos atrás ou voltarmos às práticas anteriores. E como essa palavra é importante, aquilo que falo tem poder. Porque se começarmos a falar, voltar a falar conforme a vida antiga, ou conforme o não conhecimento da palavra, o entendimento e a prática da palavra de Deus, é porque o coração está cheio ainda de coisas ruins, erradas, que precisam ser consertadas.
Para que na hora que Jesus voltar não venhamos ser encontrados nus, mas sim vestido. O que representa isso, pastor? A pessoa nu é a pessoa que não está vestida, é a pessoa que não está limpa, purificada. O seu coração, a sua vida, a sua comunhão com Deus. Então ela vai ser encontrada nu. E ela precisa estar com as suas vestiduras limpas diante do Senhor. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Várias pessoas ainda não estão vivenciando bênçãos, milagres de Jesus em suas vidas por conta do que sai das suas bocas. A pessoa ouve a palavra, está na igreja, está ouvindo, vê na internet, vê no canal da igreja as mensagens, louvores e tudo mais, mas ela continua ainda saindo coisas ruins da sua boca. Porque ela fala a respeito do mundo, do parente, do familiar, de si mesma. Ela não crê. Então ela acaba atraindo aquilo que ela fala a respeito dela. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou doente, eu sou pecador. Todos somos pecadores, mas agora é um pecador lavado e remido no sangue de Jesus. Um novo homem, uma nova mulher. Mudou, tem que mudar as falas. Tem que mudar as atitudes. E começa onde isso? No coração. Dentro do nosso coração. Por isso que Jesus falou para os fariseus. Os fariseus pregavam, estavam dentro das sinagogas, mas Jesus falou, como podeis falar coisas boas sendo maus? O coração estava mal ainda, maligno, com coisas ruins. Então o que nós falamos a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, pastor, mas é verdade o que eu falei, o que eu vi, mas até mesmo sendo verdade, tem coisas que às vezes temos que ocultar, né? Esconder a nudez, não ficar revelando a nudez de ninguém. Ou seja, temos que olhar para nós mesmos para que não venhamos cair naquele erro, naquele escândalo, naquele pecado. Porque é mais fácil a gente apontar o dedo. E às vezes não olhar para nós mesmos. A pessoa está cega, enxerga uma formiguinha, ou como Jesus falou, um ciscozinho no olho do irmão, mas não enxerga uma pilastra, uma trave que está à sua frente, não enxerga o seu próprio erro, o seu próprio pecado. Mas na vida dos outros enxergamos. Então que nós venhamos falar a respeito dos outros, nós devemos falar a nosso respeito em primeiro lugar, né? Mas essa fala ela não pode ser negativa, pessimista, ou tem que ser de acordo com a palavra. Como assim, pastor? Eu sou um homem de Deus agora, uma nova criatura, uma mulher de Deus, eu sou curado, eu sou abençoado de Deus, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu sou pecador, mas o sangue de Jesus me lavou. E ela começa a mudar as suas atitudes, as suas falas. E quanto à minha família que está lá no crime, está lá na prostituição, se não mudar a fala também, não resolve só a oração. A pessoa tem que começar a mudar a sua fala. Se só quando as coisas são favoráveis nós é que tendemos a falar coisas boas, só quando tudo vai bem, não vai adiantar. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5, verso 6. Não permitas que a tua boca faça pecar a sua carne, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Provérbios capítulo 10, verso 19. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios ainda, capítulo 17, verso 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Ou seja, tem pessoas que não conseguem se conter, não conseguem ficar de boca fechada. Às vezes é melhor calarmos do que falarmos aquilo que não devíamos. Ou aquilo que vai atrair maldição, ou aquilo que vai atrair problema. Não é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. Minha família é assim mesmo. Pregamos, né, domingo passado, maldição hereditária, vai estar aqui no canal da igreja. Maldição hereditária. Falamos um pouco mais sobre isso. E muitas vezes vem também através da boca da pessoa. Ela mesma, entendeu? Abre a boca para atrair maldição. Porque ela só fala coisas malditas, só fala coisas negativas. E aquilo que nós falamos tem poder. E mais, Jesus falou que vamos dar conta no dia do juízo. Então até para falar dos outros, né? A pessoa tem facilidade para falar da vida alheia. E não sabe que vai dar conta de tudo isso. E na igreja, na oração diante de Deus, tem que abrir a boca para orar, para adorar. Às vezes a pessoa fica muito quieta. Mas às vezes, ao contrário, também quer orar demais, falar demais. Olha o que diz Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Eclesiastes 5, verso 2. Porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Às vezes a oração como a daquele publicano vai ser mais ouvida do que aquele fariseu, não é isso? O publicano, na parábola, Jesus diz que não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas só dizia, a única oração dele foi, Senhor, sei propiciamente, sou pecador. E Jesus disse que ele desceu exaltado. E aquele fariseu, aquele que orava, não, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu venho à igreja, eu não sei mais o que. Jesus disse que ele desceu humilhado. Então até na nossa oração a gente tem que saber as palavras. Tem poder. Conter a nossa língua, a nossa palavra. Deixa eu falar mais um exemplo aqui em Provérbios 26. Pastor, eu falei, mas foi de brincadeira, eu estava só brincando. Olha Provérbio 26, verso 18. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Ou seja, Satanás não está brincando, está em Provérbio 26, 18 que eu li. Porque o que sai da nossa boca, o coração está cheio, entendeu? Não, é uma brincadeira só. As nossas palavras exprimem o que a gente pensa a respeito dos outros ou de nós mesmos, o que nós achamos de alguma situação. Satanás não está de brincadeira, ele quer usar a boca de alguém, que é palavras de maldição. Olha em Mateus, você está em Mateus, olha o capítulo 27,
Você está em Mateus, né? Pula aí para o capítulo 27. Não precisa mudar de livro, é mais fácil. 27, 24. 27, verso 24. O que é isso aí, pastor? Quando Jesus estava para ser crucificado. Aí Pilatos pergunta para o povo o que eles queriam, né? E diz: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco, vocês é que vão decidir. Ele lavou as mãos. Aí olha o verso 25. O povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue. O povo judeu, gente. Até os judeus que estavam lá. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Você entendeu? Abriu a boca para trair maldição para eles mesmos. Você sabe que o povo judeu até hoje, né, é perseguido, é odiado. Querem eliminar um país, está lá querendo eliminar. A palavra tem poder. Nós não podemos abrir a boca para falar certas coisas. Provérbios capítulo 21, estou citando a Bíblia, pregando a palavra de Deus. Provérbios 21, verso 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma. Glória a Deus. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua. Não guardou a boca, agora o marido foi embora, a esposa foi embora. Não guardou a língua, agora o patrão, a patroa mandou embora. Agora está com a sua alma angustiada. Não guardou a boca, ficou falando muita maldição, muita besteira, como se diz, né? Sobre si mesmo. Agora está mais. A pessoa acaba atraindo maldição. E quando não, ela fala, ela recebe a palavra dos outros. Ah, pastor, mas meu marido falou mesmo, minha esposa, meu pai, minha mãe no passado, é o que pregamos na maldição hereditária. A pessoa ela tem que rejeitar, tem que quebrar, não está quebrada no lado. E ela reconhece, aprendeu, não adianta ela ficar com raiva, com mágoa, com amargura, porque ela vai estar enchendo o seu coração também daquilo. E aí a sua boca vai botar para fora. Entendeu? Mágoa, amargura. Ela tem que rejeitar tudo isso. Aprendeu, a luz veio, a luz tirou as trevas, veio a revelação de Deus. Agora ela tem com a palavra de Deus quebrar essas maldições, rejeitar e começar a falar palavras boas. Até mesmo que a palavra de Deus diz, ou seja, pagar o mal que os outros tentaram e até nos fizeram com o bem. Eu perdoo, eu libero o perdão. O Senhor vai me vingar, o Senhor vai julgar. Toma, Senhor, em tuas mãos, que se arrependa, liberta e toma em tuas mãos. E deixa para lá, segue a sua vida. Vamos olhar para frente e seguir em frente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque as palavras vão exprimir o que está dentro do nosso coração e tem poder. Ah, meu filho é um endemoniado. Como é que se chama? É um danado. Danado, o significado é porque a pessoa não sabe, né? E já virou aquele costume, mas significa condenado ao inferno. A palavra danado. Não tem se danar? Né? Danado é isso, se condenado ao inferno. E esse menino é muito danado. Está repreendido. Não, costuma falar, né? Já é o costume mesmo. Mas a gente tem que evitar, vigiar. Ah, falei sem intenção. Então evita pequenas coisas. Somos falhos, todos nós falhamos. Mas devemos aprender e começar a mudar a nossa fala. Porque às vezes não fala isso. Não, isso aí é um endemoniado. Isso aí é igual o pai, é igual a mãe. Aquela ministração da maldição hereditária, né? E vai ser assim, vai ser assado. E a pessoa está ali presa nessa maldição. Mas agora não, já quebrou a maldição. Passou pelo batismo, aceitou o Senhor Jesus, é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Então mudemos também a nosso coração e aquilo que sair da nossa boca. Por quê? Porque aquilo que eu e você fala tem poder. Amém, gente? Aí mesmo em Mateus, agora no 21, capítulo 21. Vamos lá, no 21. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, no verso 18. 21, 18. Ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, figos que dá figo, né? Secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Verso 22 agora, 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Então, quando nós oramos e orarmos, a gente também tem que crer que já vamos receber. Crede que outro texto, Jesus diz assim: crede que recebeste e tê-lo-eis. Então eu tenho que crer que a minha oração não foi em vão. Mas eu não estou sentindo nada, estou sentindo ainda a dor, estou vendo ainda o problema na minha casa, estou vendo o problema ainda nas finanças. Que resolver, como na ministração da maldição, né? Quem não assistiu ainda, assista, o canal vai estar aqui no canal da igreja. Maldição hereditária. Tem coisas que a pessoa vai ter que ver um médico, a medicina, mas isso é genético. Tem coisas que é problema financeiro, ela tem que procurar uma assessoria financeira, alguém que já entenda um pouco mais, porque senão ela vai continuar na maldição, sempre com dívidas. É uma maldição, né? Ah, mas eu dou dízimo, mas ela não gasta mais do que ganha, nunca se controla, nunca administra, não prospera. Então ela tem que quebrar essas maldições, primeiro espiritualmente, depois
né? Com aquilo que Deus vai mostrando, dirigindo. E voltando aqui para o que nós lemos, o texto, aquilo que fala tem poder. Jesus falou, ó, vai dizer ao monte, não é a fé que remove a montanha, é a palavra seguida da fé. Tem que falar, tem que falar. Aquilo que falo tem poder. Jesus disse, se disserdes. Pode ser o contrário também, preste atenção nisso aqui. A pessoa no momento de raiva, de ira, ela fala sem duvidar no seu coração. Ela fala com aquela certeza, porque está irada, está com raiva. Então ela fala uma coisa, uma palavra de maldição. Ela acaba traindo, acaba acontecendo. Entendeu? Então cuidado. Porque aquilo que a gente falar tem poder. Quem entendeu, diga glória a Deus. Serve tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que quando vier do mal dos outros, muito menos de nós, a gente não pode ter. A gente tem que tomar cuidado para abençoar e não amaldiçoar. Mas quando vier dos outros, repreenda, está repreendido em nome de Jesus. Você mesmo tem que abrir a boca e repreender lá na sua casa, com marido, esposa, filhos, pais. Não aceita essa palavra não. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sou abençoado, eu sou curado. Jesus já me abençoou e ponto final. Amém, gente? Patrão, patroa, empresa, nesse mundo, porque a palavra tem poder. Jesus quem disse. Então, se quando tudo é favorável, você e eu tendemos a ser uma pessoa mais abençoadora, quando as coisas não vão tão bem, a gente também tem que abrir a boca para falar, não, vai dar certo, vamos sair dessa situação, vou consertar, está quebrada essa maldição. E não o desânimo, eu sempre cito esse exemplo, uma vez atendendo, isso foi lá num bairro de Guadalupe, acabou de fazer um culto abençoado, orando, e a mulher, uma irmã vem, ah, pastor, mas aconteceu isso e está assim, ué, você estava onde? A senhora estava onde? Não estava ouvindo a palavra não? A gente acabou de ler a palavra, acabou de orar, e vai abrir a boca para ficar falando assim, isso, essas coisas. Então tem coisas que a pessoa às vezes não entende, mas não depende só de Deus, depende da sua e da minha prática, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando, senão não muda o casamento, as finanças, a saúde, a família. Deixa eu ler agora Eclesiastes capítulo 7, verso 9, você que está anotando, Eclesiastes 7, verso 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do tolo, de uma pessoa tola, insensata. Então, às vezes, na ira, a pessoa bota para fora, né? O que está cheio do seu coração. Então, a Bíblia diz, nos ensina a sabedoria de Deus. Não te apresse em irar. Aí deu um fruto da carne, uma obra da carne, lá em Gálatas diz. Provérbios 15, verso 1. Provérbios capítulo 15, a palavra de Deus diz, a resposta branda desvia a ira, o furor. Mas a palavra, olha aí, o que fala tem poder. A palavra dura suscita, produz, faz aparecer, levanta a ira. Então, a palavra tem poder. Veio contra mim, contra você, e você já responde logo na ponta da língua, você já está, a palavra tem poder. Você poderia apaziguar, mas levantou a ira, e aí começa a discussão, começa a briga. Nem é assim que acontece? Ontem no noticiário aconteceu. Vendo aí é todo dia, né? Ia lá, por causa lá de um canto lá de passarinho, uma concorrência lá, o outro foi lá, pegou a arma no carro, foi lá e matou o outro lá. Começa assim, na ira, na raiva. Mas veio da onde? Da palavra. A palavra tem poder. Se a pessoa apaziguar, se a pessoa sair de perto, às vezes não era nem para estar naquele local, em alguns lugares, né? Vamos terminar, gente. A palavra tem poder. Tiago, capítulo 1, verso 26. Olha como é que é importante a gente aprender a palavra, conhecer. Porque eu oro, pastor, faço campanhas, eu venho à igreja, ou às igrejas, né? Aonde a pessoa vai, congrega. Mas o que sai da boca dela no meio da semana, no dia a dia, acaba traindo esses problemas e outras maldições, o casamento, a família, porque ela não se contém a sua língua, a sua boca. Entendeu? Tiago capítulo 1, verso 26, olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém supõe ser religioso, cristão, filho de Deus, pastor, missionário, obreiro, obreira, membro de alguma igreja, aqui ó, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, refrear o quê? Conter, reprimir, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é vazia, é inútil, é falsa. Olha aí, é a Bíblia que diz. Então refrear a nossa língua e a dos outros é necessário, gente, faz parte da fé cristã. Tem pessoas que vivem dizendo, não, eu sou doente mesmo, eu sou um derrotado, eu sou burro, eu sou deficiente, eu sou feio, eu sou isso, aquilo, outro. Não. Ainda que seja, a pessoa tem que falar o contrário, falar coisas boas a respeito de si mesmo. Fechar brechas através da sua boca, da sua palavra. De si mesmo e também da sua família, do seu vizinho. Não, isso aí é uma praga. Mas não é o seu vizinho? É endemoniado? Mas eu vou orar. Senhor, converte, abençoa. Entendeu? E não viver falando mal. Fala a verdade, mas abrir a boca para orar, para profetizar mudanças. E se não mudar, pastor, Deus tira do caminho, né? Transforma, alguma coisa vai acontecer. Mas cuidado com a nossa palavra. Esse aqui eu quero ler, é importante. Ó. Tiago 3, capítulo 3, verso 5. Olha o que diz. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Né? Sim, eu faço, eu aconteço, que acontece muitas vezes. Vede com um grande bosque, um tão pequeno fogo incender. A gente está vendo isso até no nosso país. Né? Uma pequena fagulha, quantas queimadas tem? A língua também é um fogo. Estou lendo Tiago 3, verso 5.
A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual o mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Olha aí, o fogo é do inferno. Verso 7 de Tiago 3. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma. Se doma, né? Os animais são domados. E tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode tomar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal, igual veneno de cobra. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. A pessoa está aqui, glória a Deus, mas daqui a pouco vem um homem, vem uma mulher, fazendo coisa errada, ela amaldiçoa mesmo, fala mal. Só que aquele homem, aquela mulher, foi feito por Deus, é criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E quem é juiz para julgar é Deus. Lógico, os juízes, as autoridades dadas por Deus também, né, no mundo. Mas o que está se referindo é que a pessoa tem facilidade para desejar o mal, amaldiçoar mesmo. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Está vendo? Então a gente tem que domar mais a língua. Porque aquilo que nós falamos tem poder, e no início da palavra, o texto base de Mateus foi 13, né? Não, Mateus 12, 33. Jesus disse que nós vamos dar conta no dia do juízo. Aquilo que a gente falou. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Então, a respeito de nós, a respeito dos outros, a respeito do nosso bairro, da nossa cidade, a gente tem que profetizar. Falar é profetizar, gente. Vai ser bênção. Nosso país é do Senhor Jesus, meu bairro, minha cidade. Não importa quem está fazendo ao contrário, as autoridades. Porque até essas autoridades Deus também permitiu. A Bíblia diz que devemos orar por elas. É o que está na Bíblia. Então nós temos que orar e profetizar ao contrário. Falar ao contrário. É o que o Senhor Jesus diz. As portas do inferno, abriu a porta do inferno, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Jesus está aqui. A minha missão é essa. Entendeu? Orar, repreender a porta do inferno aberta aí. Aí vem fim de ano, daqui a pouco vem carnaval de novo e agora não escondem mais nada, estão querendo afrontar Deus mesmo e vai piorando, né? É a volta do Senhor. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente está repreendendo, a gente está fazendo a nossa parte, a nossa missão. Porque não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Abrir a nossa boca para profetizar. E não dizer palavras, frases do tipo, eu duvido, não posso, talvez, isso não é para mim, não. Eu posso, em Deus eu posso. Com Deus eu irei. Eu estou confiante em Deus. Eu estou curado em Deus, sem tentarmos a Deus. Eu estou liberto desses vícios em Cristo Jesus. Então essa prática tem que ser constante, obedecendo a Deus, nos sujeitando a Deus. Porque no dia do juízo, Jesus disse que nós vamos dar conta de toda a palavra dita. Qual a sua, minha, nossa escolha? Abençoar ou amaldiçoar? Então, que a nossa boca seja uma bênção aqui nessa terra, na nossa casa, família, no nosso dia a dia. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Amém?